esse é o filme que oferece o retrato mais fiel de uma possessão demoníaca. Mas, por incrível que pareça, esse filme de possessão fala muito mais de Jesus Cristo do que do próprio demônio. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Hanaan Camilo e hoje vamos falar sobre o filme Nefários. Calma, não tenha medo, fique aí até o final, porque acredito que você vai se surpreender. Já de início, vou pedir para você dar o seu like aqui no vídeo, faça a sua inscrição, não custa nada e isso nos ajuda muito a alcançar muito mais no YouTube e continuar fazendo esses vídeos por aqui. Então, compartilhe também esse vídeo para quem você quer que conheça mais sobre esse filme e conheça mais também o nosso canal. Então, vamos para o vídeo? O que vou falar agora na primeira parte é totalmente sem spoilers, ok? Então pode ficar tranquilo. Mas já na segunda parte desse vídeo eu vou falar com spoiler, até para dar muito mais sentido ao que o filme quer passar como mensagem. O filme Nefários foi lançado em 2023 e é baseado no livro A Nefarious Plot, de Steven Deace. Filme que foi dirigido por Chuck e Gary Solomon, tem os mesmos produtores dos filmes Deus Não Está Morto e Unplanet. O filme retrata o diálogo entre o serial killer Edward Brad, feito pelo ator Sean Patrick, que diz estar possuído por nefários, que significa um ser nefasto, que não possui piedade, que despreza qualquer tipo de religião ou sacrilégio. Edward foi condenado à morte por vários assassinatos. Então, o psiquiatra James Martin, interpretado pelo ator Jordan Belfort, é quem está responsável por avaliar e fazer uma entrevista com esse acusado, mas não sabemos se é com Edward ou com Nefários. Tudo está baseado na execução de Edward, mas como ele alega estar possuído, ele precisa passar por uma última avaliação com um psiquiatra, até para testar que ele estava consciente dos seus crimes enquanto ele os cometia. Edward é avaliado por um novo médico, afinal o seu antigo médico morreu de maneira bem misteriosa. E esse novo é escolhido agora como o seu novo psiquiatra, o seu novo médico. Ele é o pupilo do médico que morreu. O psiquiatra acredita que ele terá que ter mais um dia apenas de uma avaliação comum, uma consulta comum. Mas ele é surpreendido quando Nefários afirma ser, na verdade, um demônio disfarçado e dominando o corpo de Edward. E aí, o filme todo vai se desenrolar com a proposta que o Nefários vai fazer a James. Ele diz que escolheu o médico para escrever o seu livro e faz uma profecia assustadora para o psiquiatra. E agora, o médico fica interessado em descobrir a verdade por trás desse caso e por trás da vida desse condenado. Então, vai ficar nas mãos do psiquiatra James se ele vai decidir se o acusado vai ser executado ou não. Tudo está na mão dele. O filme basicamente foca nesses dois personagens e nessa sala de interrogatório, nessa consulta, né? É um filme de diálogo. Ele não tem susto como é um filme comum de terror. A ideia é ser algo psicológico, uma coisa que vai mexer com a sua mente, com a sua cabeça. O terror está aí. Não está em morte, sangue, fuga ou coisas do tipo que são comuns em filmes de terror, ok? E nem a possessão é parecida com os filmes que nós normalmente conhecemos desse gênero, como vários outros filmes de possessão. O roteiro ele consegue te prender do início ao fim. A atuação dos dois atores é bem legal. E como fica basicamente o filme todo neles dois, a gente vai ver algumas inserções de outros personagens e situações
para dar um alívio nessa conversa dos dois, mas sempre com a ideia de trazer você para a dúvida se esse prisioneiro ele está falando a verdade, se ele realmente está possesso ou não. E nós vamos ver isso na profecia que de cara Nefarius vai fazer para o médico e como elas vão aparecendo ao longo do filme. As escolhas que o Nefarius faz no lugar do Edward, a gente vai ver isso sendo impactado quando o Edward está no comando do seu corpo. Então, a gente vai ver as consequências das escolhas feitas por Nefarius em seu lugar, quando o Edward está ele comandando o que acontece. O filme vai criando essa atmosfera e esse ambiente para criar toda essa situação para você acreditar cada vez mais que não é uma esquizofrenia ou um problema mental, mas realmente uma possessão demoníaca. Assisti alguns canais que falam sobre filmes, que criticam, sobre a qualidade cinematográfica, mas eu não tive nenhuma surpresa quando eu vi eles falando mal do filme, que não gostaram, ainda mais do tema cristianismo. Tá? Isso não foi uma surpresa para mim, eles não curtirem. Não estou falando aqui que eles falaram mal da qualidade de direção, fotografia ou coisa do tipo, até porque eu não entendo nada disso, então eu não consigo julgar se eles disseram bem ou não, eu só assisto. Mas eu estou falando da temática. Eles não curtiram, e como eu já tinha assistido o filme, eu entendi claramente por que eles não gostaram, por que eles não curtiram a temática, não curtiram o enredo do filme. Você pode assistir esse filme aqui no YouTube, na Apple TV, na Globoplay ou na Amazon Prime. Vai valer muito a pena do seu tempo. Esse é um filme para quem tem uma experiência com a religião cristã e que tenha e entenda basicamente do que a Bíblia fala. Se você não tem nenhum conhecimento, vai acontecer exatamente como aconteceu com essa galera que eu assisti os vídeos deles. Você vai achar o filme péssimo. Mas o que acontece é que ele está recheado de referências da Bíblia. E seria a mesma coisa se falassem de um filme para mim, um filme, sei lá, de anime, um filme que tem a temática de esporte de beisebol. Eu não vou entender nada. Até porque eu não entendo nada nem de anime nem de beisebol. Então, as referências dadas naquele filme não vão conseguir me pegar porque não é o mundo que eu vivo, ok? E é isso que acontece aqui em Nefarius. Você precisa ter um mínimo de contato com a religião cristã ou pelo menos ver esse filme com quem tem esse contato e entende minimamente da Bíblia. Eu, por exemplo, assisti com os meus cunhados e eles não ficaram com medo do filme, porque, como eu falei, esse filme não é assustador. Mas assim que terminou, eu conversei com eles e eles tinham várias dúvidas. E aí, como a gente já estava ali conversando, eu consegui esclarecer bastante coisa para eles, ok? Então, isso que eu vou fazer a partir de agora, se você viu esse filme e não tem essas referências, eu vou te explicar, ok? Assim, o filme terá muito mais sentido e fará muito mais nexo para você. Agora, a coisa vai ficar séria. E a partir daqui, se você tem problema com spoiler, é melhor você parar, assistir o filme e voltar depois aqui no nosso vídeo para você poder tirar suas conclusões. Mas se você não tem nenhum problema, vamos seguir e tenho certeza que tudo vai fazer muito mais sentido a partir do que eu vou explicar agora. O começo do filme já vai mostrar como o primeiro psiquiatra, o que tomava conta do Edward, morreu, ok? E a partir daí, o James é chamado no seu lugar. Já começa a dar indícios de que não era algo natural, pois o primeiro médico está praticamente em transe e se joga do alto de um prédio. Então, você já começa a ver sinais que o filme começa a dar alusão ao domínio e possessão do demônio na vida das pessoas. A primeira vítima, nesse caso do filme, é o médico. Então, o James chega para avaliar o prisioneiro. Ele é um psiquiatra cheio de si, extremamente arrogante, é confiante nas suas habilidades. E ser confiante não tem problema nenhum, mas ele exagera um pouco. E na sua falta de crença em qualquer deus ou demônio,
ele já chega se declarando um ateu. Então, o Nefarius começa a falar por que ele foi o escolhido e quais são as suas intenções com esse psiquiatra, com James. Mas, como o médico não acredita em nada, Nefarius vai começar fazendo uma profecia para o médico, que até o final daquele dia, o médico cometeria 3 assassinatos, uma referência clara às 3 vezes que Pedro nega Jesus antes de ser crucificado. Jesus tinha sido condenado à morte e o Nefarius, no corpo do Edward, também seria morto no final daquele dia, se o médico decidisse que sim, que ele não tinha demônio, nada disso, ele seria executado. Então, entre as conversas e ameaças ali, o capelão ele vai ser chamado. Então, vemos o desespero do Nefarius quando fala que vão chamar o capelão. E aí vem um padre que vem ver. Então, Nefarius vai deixar claro que aquele homem era filho de Deus vivo, o Deus que ele, Nefarius, tanto odiava. E que o intuito dele, em toda a história, era destruir a imagem desse Deus, que era o Deus desse padre. Mas, para sua surpresa, e até para do Nefarius, o padre não acreditava em possessões demoníacas e nem que existia demônios. Isso foi um alívio ali para o Nefarius, né? Ele chega a chamar o padre de amigo e diz que se soubesse dessa situação, podia chamar o padre para conversar mais, bater um papo, para eles criarem uma relação. Então a gente vê uma bela referência a 2 coisas. Primeiro, que o demônio não tem conhecimento total. Ele não tem como ele saber o que o ser humano pensa até que isso seja externado, ok? Mostrando toda a sua limitação e mostrando que ele não é onipresente e onipotente. A segunda é muito mais grave. Mostra como a religião é tratada nos dias atuais como uma mera falácia e que esse Deus que eles pregam é somente amor e aceita qualquer coisa de qualquer jeito, sem precisar de uma mudança de dentro para fora. E diz que ao servir ao Deus verdadeiro não precisa dessa mudança. Esse padre é o símbolo do liberalismo e das igrejas que aceitam tudo como normal e dizem que é errado julgar ou disciplinar o erro das pessoas perante o que a Bíblia nos diz. Um outro ponto muito interessante é o paralelo que Nefarius faz da sua morte com a de Jesus e o Evangelho de Jesus. Com a morte do homem que ele domina, o Edward, Nefarius vai fazer esse homem morrer e ele vai se tornar um mártir. E o evangelho desse demônio vai ser anunciado. Essa sempre foi a intenção do Nefarius com o médico. A dele escrever o seu evangelho, assim como os apóstolos fizeram com Jesus após a sua morte. Eles divulgaram as boas novas do reino dos céus, do reino de Jesus Cristo. Então o Nefarius ele vai fazer uma oferta tentadora para o médico, garantindo sucesso, fama e muita riqueza. Claro, se ele aceitar ser o apóstolo da mensagem dele, em uma clara referência de quando Jesus não aceitou a tentação de Satanás no deserto. E quando o médico diz que não aceitaria, assim como Jesus não aceitou, o demônio ele vai deixar claro, ele vai dar ênfase que o médico não era Jesus. Mas esse médico em si queria tudo o que Nefarius tinha para oferecer. Tá? Jesus não aceitar lá no deserto não significa que o diabo ele não pode dar ao homem o que mais ele deseja nesse mundo. E é o quê? Que o homem seja o seu próprio Deus. O demônio, por incrível que pareça, tem um padrão moral igual ao nosso. O nosso que eu estou falando, os cristãos. Ele sabe exatamente o que está errado. E a grande diferença é que eles desejam levar o ser humano a esse erro. Não porque eles acham certo, tá? Mas na verdade sabe que é errado. Mas é isso que ele quer. Ele quer levar o ser humano a pecar e a desobedecer às vontades do seu Criador.
Ao longo do filme, vai mostrando a profecia feita por Nefarius ao médico se cumprindo, tá bom? Foram 3 coisas que ele falou. A primeira foi do médico autorizar a morte da sua mãe, que tirou a sua própria vida com uma eutanásia. Como se o homem tivesse esse poder de decidir o final das coisas, o final da vida. O segundo é que naquele momento, enquanto estava acontecendo aquela entrevista, a namorada do médico estava fazendo um aborto com o consentimento dele. Na verdade, a namorada queria ter esse bebê, mas ele dizia não estar pronto, ele não queria ter filho com essa menina. Então, o médico vai fazer um discurso de como a nossa sociedade está evoluída e como agora temos o direito de fazer exatamente o que nós desejamos. O demônio, então, ele vai debochar desse discurso do psiquiatra usando vários argumentos. Nefarius, então, começa um longo discurso quebrando todos os argumentos desse médico, um por um, mostrando que, na verdade, estamos em situação muito pior e que a degradação do ser humano, a degradação moral, está cada vez mais suja, mais imunda. Porque ele, o demônio, sabe que, na verdade, o ser humano está quebrando os padrões morais de Deus. Mais uma referência de se viver como quiser, ou da maneira que quiser, o homem quebra os padrões que são baseados na lei mosaica, conhecidas também como os 10 mandamentos. No momento que fazemos somente as nossas vontades, mas sem nenhum freio, sem nenhuma moral, viveremos como animais. Podemos infringir qualquer regra social e isso está fora do padrão de Deus. E o demônio concorda com isso. Ele sabe que é errado, mas o foco dele é distorcer a visão do ser humano para obter sucesso no que ele deseja. E o seu desejo principal é acabar com a criação desse Deus, já que ele não tem condições de destruir o próprio Criador. O médico, então, por todos os fatos que vão acontecendo, as coisas que vão aparecendo, ele praticamente sai de si. Então a gente vê o médico se desfazendo, se desmontando, né? E ele decide que aquele homem deve ser morto. Pronto. E aí está o final da profecia, a terceira morte com o aval do médico. E para piorar as coisas, ele diz que não vai aceitar o acordo de escrever o evangelho e de ser o apóstolo desse demônio. Na hora da execução, já no final do filme, o demônio tenta matar o médico. Ele, sem nenhum controle sobre o seu próprio corpo, pega uma arma de um policial que está ali e leva até a sua boca. Ele não tem controle sobre o seu corpo. Ele está totalmente dominado pelo demônio. Mas a sua mente está livre. Então, naquele momento de desespero, ele declara uma frase: Deus, me ajude. Então vemos nesse momento o gatilho ser acionado, mas nada acontece contra esse médico, mostrando claramente para o demônio que ele tinha razão sobre o que ele fala durante o filme inteiro, que Deus, esse Deus que ele odeia, o inimigo dele, dos demônios, é o Criador, o maior, o único Deus. Nessa situação podemos ver que esse Deus que o demônio tanto teme, ele é totalmente capaz de controlar até esses demônios, que não pode nada contra ele. O inimigo dos demônios é o Criador, o maior e único Deus. Mostra que aquele ser pode ter o seu poder, mas jamais será capaz de sequer competir com Deus, Criador. Então eu curti bastante o filme, como ele abordou todo o assunto, e acredito que a mensagem dele foi muito, muito bem passada, se você entender e conhecer as referências bíblicas. Se você chegou aqui, muito obrigado. Eu vou pedir para você comentar aqui embaixo se você já assistiu esse filme ou se você tem vontade ainda de assistir. Assim eu vou conseguir saber se você esteve aqui até o final. Espero ter te dado os motivos suficientes para você assistir essa obra, assistir esse filme, compreender melhor como
os demônios, o diabo, ele tenta trabalhar na vida do ser humano, mas como o Senhor tem todo o controle. Peço para você, te lembro de novo, para você poder curtir aí, se inscrever, compartilhar para o máximo de pessoas. Te espero para você estar aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tchau!